jogo, você não precisa mexer na essência do jogo, nas regras, nas coisas, né? Você precisa ter o melhor possível dentro daquilo. Então, o melhor gramado, você não pode jogar a cada 3 dias, como acontece no Brasil. Um VAR não pode levar 8 minutos para analisar não pode levar 8 minutos. A arbitragem tem que ser profissionalizada, tem que coibir a violência, você tem que coibir o racismo, você tem que eliminar, né, a violência, eliminar o racismo. Então, assim, você tem que mexer nessas coisas todas que, especialmente no Brasil, não permitem que o campeonato tenha a visibilidade e o interesse que ele teria se ele fosse bem gerido. Carta FC, uma produção Carta Capital. Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de Carta FC, o primeiro podcast de Carta Capital dedicado ao esporte. Eu sou o Leonardo Miazzo, editor do site da revista Carta Capital, e nesta edição temos o prazer de receber em nossa redação em São Paulo, Jean Oddi, comentarista da ESPN, jornalista esportivo e um dos mais argutos observadores das mudanças pelas quais o esporte e o jornalismo esportivo passaram no Brasil nesses últimos anos. Carta FC é uma oportunidade de, a partir do que acontece em campo, olhar para tantos impactos, o impacto sobre tantos aspectos da vida social que tem o futebol, que tem o esporte no Brasil. E nós vamos passar por alguns desses temas, Jean, mas gostaria de começar com um dos principais símbolos dessa intersecção entre esporte e política, entre esporte e tantas questões sociais importantes, que é a seleção brasileira. Vivemos, me parece, um processo de distanciamento entre o torcedor de futebol brasileiro e a seleção. Não é um distanciamento recente, eu diria que, pelo menos pela minha impressão, isso se intensificou depois da Copa do Mundo de 2006, com aquela frustração diante de uma seleção que tinha tudo para ser campeã, houvesse uma preparação séria e condizente com aquele momento. E nesses últimos 10, 12 anos, houve a emergência, ou houve esse movimento de assumir a camisa da seleção brasileira como símbolo do ideário da extrema-direita brasileira. Isso aconteceu e continua a acontecer. A CBF teve algumas tímidas tentativas de resgatar, entre aspas, a camisa da seleção brasileira, mas ainda é um processo muito incipiente. Queria ouvir a sua avaliação a respeito e se você enxerga alguma possibilidade de sair dessa sinuca de bico. Tudo bom? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho importante que a gente consiga discutir futebol em termos diferentes do que ele é discutido no dia a dia tal, e sei que a Carta certamente faz e fará isso com bastante profundidade, como é de costume. Eu acho o seguinte, em relação à seleção brasileira, me parece, Léo, que são vários os motivos para esse distanciamento que houve da seleção brasileira. Então, acho que a gente tem que ir lá atrás, né? Primeiro do distanciamento dos brasileiros, dos torcedores, em relação aos próprios jogadores, em relação àqueles que participam e que formam a seleção brasileira, né? Houve uma época em que os jogadores que atuavam na seleção brasileira eram jogadores pelos quais os brasileiros eram apaixonados, porque eram jogadores dos seus times que eles estavam acostumados a ver. Isso é já bem antigo, né? Na década de 80, 90, começa essa migração mais intensa e você já tem esse primeiro distanciamento. Aí a própria mercantilização do futebol e da seleção brasileira, com a decisão de levar jogos para longe do Brasil, acaba fisicamente até distanciando o torcedor da seleção, porque você acaba, ok, nas eliminatórias você tem os jogos aqui em casa tal, mas você já criou uma série de jogos muito legais que poderiam ser jogos que estariam à disposição do torcedor, e eles não podem estar presentes porque os jogos são disputados na Arábia Saudita, no Catar, enfim, em lugares que pagam mais. Então é um reflexo dessa mercantilização da seleção. Depois você tem a seleção fazendo, eu estou indo o que eu acho que é mais ou menos cronológico, né? Você tem a seleção fazendo que o torcedor brasileiro a odeie. E por quê? Porque o Brasil é o único país, e parece até que, vamos ver, eu quero ver se isso vai se confirmar, foi anunciado há pouco, que a gente agora nas datas FIFA vai parar o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o time que tem 5, 6, 7 jogadores convocados para as seleções, ele não vai ser prejudicado em 3, 4, 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, ele não vai mais ser prejudicado porque o campeonato vai parar.
e os jogadores dele vão poder jogar pela seleção e depois voltar para o time. Mas esse movimento, quer dizer, isso que aconteceu ao longo do tempo, de você ficar jogando enquanto as seleções jogam, e as convocações para as seleções, obviamente, principalmente para a brasileira, prejudicar o time, cara, isso faz com que o torcedor odeie a seleção. Porque, pô, o time dele vai jogar, e a gente sabe que o torcedor que é o maluco por futebol, o cara que está constantemente acompanhando o futebol, ele torce para o time dele acima de tudo. Sim. E depois vai torcer na Copa do Mundo muito para a seleção, mas de resto, ele quer que se dane, para falar com palavras bem claras, o amistoso contra X ou Y, o jogo na Arábia Saudita ou no Catar. E aí ele perdeu os jogadores do time dele para a seleção, cria uma revolta em relação a essas ausências. E aí a gente chega nesse mais recente ponto que você citou, que é, de fato, a utilização da camisa da seleção brasileira como símbolo político, como um símbolo da extrema-direita. E é preciso dizer que, nesse sentido, eles foram muito felizes, né? Na escolha... Na apropriação. Na apropriação, é isso. Porque, assim, eles escolhem um símbolo que é um símbolo que muita gente tinha já na gaveta, que é algo de fácil acesso, que é algo simbólico não só aqui dentro, mas no mundo. A camisa da seleção brasileira é um patrimônio mundial por tudo que ela fez, e de fato essa apropriação existe. E de fato a gente viu na última Copa do Mundo uma divisão praticamente do país nesse aspecto. Eu não vou dizer que metade do Brasil torceu contra a seleção brasileira, acho que não. Mas eu acho que primeiro a gente via muita preocupação de muita gente em vou torcer para o Brasil, legal, vou buscar minha camisa azul da seleção brasileira. A camisa azul virou uma alternativa à camisa amarela, porque eu tenho uma vizinha que pintou, criança, tal, não sei, uma bandeirinha do Brasil na frente de casa na época da Copa do Mundo. E os pais se preocuparam em dizer, escreve alguma coisa, Copa 2024, 24 não, né? 22. Preocupados em deixar claro que aquela bandeira do Brasil, que não deveria ser um símbolo político, deveria ser um símbolo do país, preocupados em achar que aquela bandeira do Brasil simbolizasse um viés político. Então, obviamente, isso colaborou para essa cisão, colaborou para que a seleção brasileira fosse vista com certos olhos, e acho que muito reforçado também pelo Neymar. Aí não tem muito o que se discutir. A partir do momento que o Neymar tem os posicionamentos que ele tem constantemente, a partir do momento em que o Neymar propaga as coisas que ele propaga, e que faz... E acho que assim, é direito de todo jogador de futebol se manifestar politicamente. De todo. O de esquerda, o de direita, o de extrema esquerda, o de extrema direita. A questão é que, no caso do Neymar especificamente, as motivações desse apoio, acho que deixaram muita gente, né, assim, não vou dizer surpreso, mas incomodado. A questão também das dívidas que ele tinha com a Receita e tudo mais. Eu acho que isso também colabora para escancarar o tipo de apoio, a maneira como ele se manifestava, e ele é disparado, mas disparado o jogador com mais qualidade da seleção brasileira. Ele é disparado o cara que podia, e talvez ainda possa, fazer a diferença numa competição se ele estiver bem fisicamente, se ele estiver focado, se ele conseguir olhar para o futebol exclusivamente, que parece a cada dia mais difícil. Né? Mas eu acho que no momento em que o grande símbolo e o grande cara da seleção, e o cara que poderia levar a seleção à conquista de uma Copa do Mundo, tem essa postura e é visto dessa maneira por muita gente, é óbvio que você cria essa cisão, é óbvio que você cria em muita gente uma ideia de, assim, cara, eu não vou ficar... custoso demais torcer pela seleção brasileira. Porque se esse cara for alçado a uma condição de herói, isso vai trazer consequências para o país com as quais boa parte da população não concorda. Agora, Jean, acho que você apresenta um gancho bem interessante, porque nessa era das redes sociais,
essas plataformas potencializam muito a voz e o silêncio desses jogadores. Vemos, por exemplo, o Vinícius Júnior se apresentando como um dos grandes personagens da luta antirracista no futebol. Por outro lado, e especificamente no Brasil, nós vemos que os jogadores se manifestam muito pouco sobre assuntos importantes para a sociedade. O Brasil passou recentemente por um período político muito turbulento. A Polícia Federal apresentou as revelações, por exemplo, sobre uma tentativa de golpe de Estado em 2022. O Brasil saiu de uma pandemia em que a atuação do governo federal foi marcada pelo negacionismo e pouco se ouviu, ou nada se ouviu, dos principais jogadores brasileiros a respeito durante esse período. Você é um grande especialista em futebol internacional também. Essa é uma característica marcante dos jogadores de futebol brasileiros, ou você nota alguma diferença, não nota nenhuma diferença marcante em relação aos grandes astros do futebol europeu, por exemplo? É uma ótima pergunta, porque muita gente tem a impressão de que o jogador do futebol brasileiro é omisso, o jogador que é uma impressão, não, é uma realidade. O jogador de futebol brasileiro é omisso. Mas eu te diria que na comparação, né, com outros países, olhando para o futebol europeu, não é que seja muito diferente lá. Eu acho que é uma característica dos jogadores de futebol de maneira geral. Acho que essa ideia de que eles se manifestam um pouco em aspectos não só políticos, mas sociais, é uma ideia que é difundida também em outros países. Agora, é tudo proporcional, né? O que eu quero dizer. Então eu vou te dar o exemplo da Itália, onde existe muito essa crítica, e eu acompanho bastante o futebol italiano, e existe muito essa crítica aos jogadores de futebol italiano que eles deveriam se posicionar mais e tal. Agora, na média, na comparação com o jogador de futebol brasileiro, eles se posicionam mais, evidentemente. Mas aí eu acho que tem a ver com uma questão cultural, e cultural que eu digo, de nível cultural dos jogadores, de educação, até onde eles se prepararam ou se sentem seguros e tranquilos para falar de determinados temas. Então eu acho que a questão educacional no Brasil acaba influenciando um pouco nisso. Eles não se sentem, em grande parte, à vontade para se manifestar, a não ser que seja uma coisa muito pessoal, e aí você cita o exemplo do Vinícius Júnior, que acho que é o melhor exemplo que a gente pode usar, e é um exemplo que a gente pode usar também para ver o peso que eles têm. Cara, a força que eles têm, o quanto uma manifestação... Eu vou até deixar o Vinícius Júnior um pouco de lado, porque acho que está escancarado e claro para todo mundo o que ele conseguiu fazer num país onde a questão racial é um negócio... assim, o que acontece na Espanha é uma coisa que, eu vou te falar, não sei nem se eu faço esse parênteses, mas é impressionante o quanto não existe lá a consciência de que essa é uma questão que deveria ser debatida. Porque esse é o meu ponto. Fazendo uma breve comparação com a Itália tem muitos aspectos parecidos, né? O racismo está presente em vários lugares e tal, mas você jamais vai ver um editorial de jornal defender ou pior, atacar uma vítima de racismo. Quer dizer, a consciência de que aquilo que está acontecendo é um absurdo, ela existe. Na mídia, os debates existem e tudo mais. Na Espanha, a gente viu o quanto custou, o quanto foi difícil convencer as pessoas de que aquilo que estava acontecendo com Vinícius Júnior, que aquilo é um absurdo. Não existe justificativa, né? Enfim, mas fechando esse parênteses, em relação à postura dos jogadores, é impressionante como quando eles falam, a repercussão é gigante. Talvez porque eles falem tão pouco. Então a gente teve recentemente aqui numa Libertadores Sub-20 o caso do Luigi. Jogador do Palmeiras num jogo contra o Cerro Porteño. Isso, que foi ofendido ali, fizeram gestos de macaco para ele, não sei o quê. Ele chorava no banco de reservas. Eu vou te falar, essa cena era uma cena comovente. Eu fico realmente arrepiado, porque assim, o garoto saiu de campo, foi para o banco de reservas e desabou a chorar. Ele não estava fazendo teatro, ele não estava se manifestando, ele estava chorando pelo quanto aquilo o incomodou. E aí, o que ele faz, né? Para quem não viu, acho que todo mundo viu praticamente essa cena, mas na hora que ele vai dar entrevista, que eu nem sei se foi uma iniciativa do Palmeiras ou não acredito que a Conmebol teria escolhido o Luigi para dar entrevista. Na hora que ele vai dar entrevista, ele é perguntado sobre o jogo e fala: é sério isso?
É sério, você vai me perguntar sobre um jogo de futebol depois do que aconteceu? E aí começa a chorar do jeito que ele chorou. Foi muito tocante, por ser muito tocante, por ser do jeito que foi. Olha a repercussão que isso gerou. Não que tenha gerado, né, medidas da Conmebol, mas gerou. Então, assim, seria muito bom que os jogadores de futebol se manifestassem. Eu acho que no Brasil eles se manifestam abaixo da média dos jogadores de futebol de outros lugares. Mas acho também que isso se deve não só à questão cultural e de educação que eu falei, mas ao fato de que o futebol ele é um microcosmo do mundo. Ele não existe a parte da sociedade. Não, e mais do que isso, um jogo de futebol, você não tem um viés. E aí eu tô falando de... quando você tá num estádio de futebol... Eu vou pegar o exemplo de um show. Se você vai no show do, sei lá, do Caetano Veloso, você sabe mais ou menos o tipo de público que você vai encontrar. Você sabe qual é, na maioria, o viés ideológico daquelas pessoas, você sabe qual é a média de idade, você sabe da onde essas pessoas vêm, do que elas gostam, do que elas não gostam. Então, assim, você tem um perfil das pessoas num show de música, por exemplo. Num jogo de futebol não tem isso. Então, no jogo de futebol, na hora que você for se manifestar a favor de um, contra o outro, você sabe que, cara, você tem de tudo na sua torcida, você tem de tudo naquele estádio, você tem de todo tipo de pessoa que consome futebol e você vai ter que arcar com as consequências, às vezes positivas, às vezes negativas. Então, acho que mesmo os jogadores mais capacitados a debater esses temas, eles às vezes preferem ficar de fora dessa para não ter que arcar com as consequências que a gente sabe que não são fáceis. Né? Perfeito. E, Jean, eu acho que, bom, o pano de fundo para isso que discutimos sobre o impacto da voz e do silêncio dos jogadores é a emergência das redes sociais. Uhum. Agora, nós não podemos nos esquecer também do papel do jornalista ou das pessoas que trabalham com o esporte, ou especificamente com o futebol. Porque mudou dramaticamente nesses últimos anos a forma como se produz conteúdo sobre futebol nas redes sociais. E quem gosta de futebol acompanha essa avalanche de perfis, de páginas, que não são geridas por jornalistas, mas que parecem ser, ou que se apresentam como tal. E existe e apaga-se essa linha entre o jornalista e o influenciador, ou entre o torcedor de clube que se apresenta como se fosse um jornalista, e fica em segundo plano a qualidade e muitas vezes a veracidade das notícias. E nós tratamos aqui de um tema que mobiliza, um tema que desperta paixões, um tema que gera engajamento, que é o futebol. É uma das paixões mais elementares do brasileiro em geral. É um processo que tem ganhado muita atração nesses últimos anos, e isso também tem um impacto muito considerável sobre a qualidade do debate, não apenas a respeito do que acontece em campo, mas sobre todos esses aspectos que discutimos aqui, né, Jean? Sem dúvida nenhuma. Eu vou dizer, vou confessar para você que é, inclusive, desanimador, eu acho. O momento que a gente vive, eu espero que seja um momento de transição em que as pessoas e os próprios clubes estão entendendo, né, até onde vai o direito e o dever do jornalista, até onde vai o direito e o dever do influenciador, quais são as diferenças no trabalho entre eles, mas eu sou meio resignado em relação a isso, porque, cara, assim, eu vou te falar, eu tenho 50 anos, então, assim, eu vivi a era, eu vivi, assim, eu consumia muito um jornalismo esportivo na época em que ele não era levado muito a sério, ele era uma coisa assim que você só falava de amenidade, só falava bobagem, só fazia piada, tinha vamos dizer, um baixo nível intelectual. E não é que eu acho que o futebol não tem que ser uma coisa séria, sisuda, tal. Acho que ele deve em alguns momentos ser discutido de maneira mais séria, como a gente está fazendo aqui, mas é claro que na hora que você vai falar de um jogo de futebol e tal, você tem que falar com um pouco mais de descontração, com leveza, com humor até, se for o caso, mas assim, existem limites que acho que precisam ser respeitados. E eu acho que você tinha, num primeiro momento, estou falando do que eu vivi, esse jornalismo esportivo que era uma coisa... mais entretenimento do que jornalismo. Completamente. E nunca se levou o jornalismo esportivo a sério na comparação com outros jornalismos. Aí isso foi mudando.
e acho que muito com a chegada das TVs a cabo, você passa a ter um outro tipo de abordagem com discussões mais sérias, com debates em bom nível, com capacidade de relacionar temas com o futebol, como a gente está fazendo aqui. Então você teve um momento legal. E você ainda tem muitas dessas pessoas por aí. Quer dizer, muita gente hoje se prepara. E aí tudo bem, o cara vai ter um viés mais tático e é uma coisa séria também. Quer dizer, né, o outro vai ter uma capacidade maior de relacionar o futebol com todas as coisas, entender que o futebol não é definido apenas pela tática, mas que a tática é importante. Mas isso tudo eu estou citando. Você vai ter o cara investigativo, que vai atrás de notícia e tal. Então você tem muito profissional sério nesse meio. Mas eu acho que a chegada dos influenciadores de clube, isso não é uma condenação dos influenciadores de clube. O problema é que a chegada dos influenciadores de clube, para quem eu costumo dizer que existe uma ditadura da contundência hoje no jornalismo esportivo, que é essa coisa de você precisar gritar, você precisar ficar a pé da vida, você xingar, você às vezes passar limites e tal, para que aquilo repercuta, porque até a gente, de vez em quando, olha que engraçado, encaminha no WhatsApp o cara dando chilique, o outro xingando não sei quem, seja para tirar um sarro que o cara tá dando chilique porque o time dele perdeu, seja porque você concorda com aquela contundência, enfim, mas esse novo tipo de conteúdo passou a aparecer. E o que existe hoje, eu acho que é uma questão, é que tem uma geração que nasce conhecendo isso. E para quem isso é o que é o jornalismo esportivo. E hoje eu vejo, existe uma cobrança, muitas vezes, mesmo que você se proponha a fazer um outro tipo de conteúdo mais sério, tal, existe uma cobrança para que você, por exemplo, defenda o seu time. Então é uma insanidade. Eu sou palmeirense, as pessoas sabem que eu sou palmeirense. Eu nem, assim, acho que eu nem gostaria tanto que elas soubessem, mas houve um momento no próprio Linha de Passe, e foi um momento de muito sucesso do Linha e tal, mas que o Arnaldo, que era chefe ali, resolveu que, cara, vamos ter um torcedor de cada time, sem que eles, sou torcedor, tal, um mais, um menos, tal, mas de 4 clubes que eram, né, os de maior torcida, que são os de maior torcida do país, e beleza, você vai ficar debatendo ali sobre esse aspecto, mas teoricamente sem defender o seu time. Assim, é para, vamos dizer, você usar o conhecimento que você tem a respeito do clube e tudo mais e tal. Então era o Juca Kfouri, corintiano, o Mauro César, que é flamenguista, o Arnaldo São Paulino e eu palmeirense. E a gente tinha esse debate. Aquilo, obviamente, acabou ficando claro para as pessoas. Eu tive um entreveiro ali com o Mauro César que acabou repercutindo demais. E eu até brinco, durante aquele entreveiro, eu até brinco com ele. Eu falei, como queria que fosse o Corinthians aqui? Porque o fato da gente estar discutindo um tema que era relacionado a uma briga de título entre Palmeiras e Flamengo, eu acho que de alguma maneira, foi o que escancarou a coisa. Olha o palmeirense e tal. Isso me incomoda. Porque se você for ver nas minhas redes sociais, eu tenho, sei lá, no Twitter tenho 20 mil bloqueados, mais ou menos. E provavelmente a maioria é palmeirense. Por acharem que, e eu me incomodo muito, que eu preciso defender, que eu tô lá para ser um representante do clube. Eu não acho que esse é o meu papel. Mas eu acho que tem uma geração hoje que nasceu consumindo esse tipo de conteúdo do influencer de clube, né, do influenciador de clube, que acha que mesmo a gente na televisão ou em qualquer outro veículo, porque você também pode ter um canal de YouTube e fazer um trabalho que não é o de ser torcedor. Mas eu acho que tem muita gente que acha que é isso que tem que ser e que se satisfaz com isso. E, de novo, eu não estou condenando a existência disso. Eu acho que, às vezes, cara, tem gente que o que ela quer, o que a pessoa quer ver é isso, é ver um dos seus se manifestando com a mesma fúria, indignação ou com a mesma alegria que ela está sentindo, e é normal, e é um caminho. Agora, eu acho que tem público para tudo. E a própria audiência do Linha de Passe, que acho que mantém, né? E apesar daquela época, que foi uma época muito boa, com discussões de alto nível, o Linha de Passe tem uma ótima audiência, e o Linha de Passe absolutamente não faz esse tipo
de conteúdo. Então eu acho que tem público para tudo, mas cada vez mais na cabeça de muita gente, fazer jornalismo esportivo é defender o seu clube e é ser necessariamente contundente, mesmo quando a contundência talvez não caiba. Tem momentos que a contundência cabe e momentos que ela não cabe. Perfeito. Jean, para avançar aqui na nossa pauta, eu queria trazer outro tema muito importante dessa nossa proposta do Carta FC, que é discutir o acesso do torcedor ao futebol. Porque pode parecer um contrassenso discutir uma suposta elitização do futebol quando temos médias de público mais altas do que tínhamos há 10 a 15 anos. Mas o público mudou. O futebol brasileiro passou por um processo de profissionalização da gestão nesse período, isso me parece inegável. Episódios dantescos que víamos até o começo dos anos 2000 não acontecem mais, pelo menos não na quantidade, nos grandes clubes como aconteciam. Mas, evidentemente, houve uma mudança de perfil nos estádios. Em muitos dos estádios, das novas arenas. Primeiro, você entende que o Brasil passou e ainda passa por um processo de elitização do acesso ao futebol? E você vê algum caminho para que a profissionalização da gestão do futebol não signifique necessariamente afastar do estádio um torcedor que costumava frequentar esses espaços nos anos 90, no começo dos anos 2000? Eu acho essa uma questão interessantíssima e ela não é tão fácil quanto ela pode parecer. Porque para mim é óbvio que assim, a elitização do futebol ela aconteceu, não se discute, ela aconteceu demais no Brasil, né? Claro que o modelo de elitização do futebol é a Inglaterra, é a Premier League. E isso já mostra o quanto a discussão não é simples, não é ela é paradoxal. Porque se você parar para pensar, quem não gosta de ver a Premier League, né? Quem que não gosta de futebol, que não curte assistir os jogos da Premier League com aquele cenário, ou a Champions League com aquele cenário e tudo mais? E eles, a Premier League e a Champions League, são os maiores símbolos da mercantilização do futebol. Do quanto o dinheiro passou a ser a coisa mais importante no futebol. Nós estamos falando basicamente do quê? De ingressos mais caros. É um público que é o cara que pagou e que é o produto dele. Tá? Então eu acho que a seleção é um outro bom exemplo, mas assim, para entrar no nível de discussão que eu acho que é mais complicado, porque que você não pode ter ingresso, lugar vazio é meio óbvio, né? É burrice se você precificou mal. Mas existe uma discussão também que cara, o futebol é um patrimônio cultural, no Brasil, sobretudo, ele é um patrimônio cultural. Os clubes, eles vivem de subsídios de governo, de perdão de dívida, de terreno concedido para fazer estádio aqui, para fazer estádio ali, aí cria loteria para salvar os clubes. Então, assim, os clubes têm recebido da União, do governo, há muito tempo, historicamente é assim. E você tem que ter uma contrapartida. Eu acho que esse, para mim, é um ponto. E essa contrapartida poderia ser justamente, olha, o futebol não será jamais uma coisa absolutamente elitista, um lugar em que o cara da classe mais baixa não vai poder entrar. Você tem mecanismos para fazer isso. A Alemanha, eu sempre digo, a Alemanha é o grande exemplo do futebol no mundo. Todo mundo, se todo mundo fosse como a Alemanha, se os padrões da Bundesliga fossem seguidos em todas as ligas importantes, a gente primeiro não teria essa bolha, né? Porque é uma bolha, vamos falar a verdade. O dinheiro do Manchester City, o dinheiro do Paris Saint-Germain, cara, os fair plays financeiros que são cumpridos por um, não são cumpridos por outro. Eu acho que os padrões da Alemanha fariam com que o futebol fosse algo autossustentável, né? Que o dinheiro que entra é o dinheiro que sai. Você talvez não, você certamente não teria salários tão absurdos para jogadores, mas eles todos ganhariam muito bem e você teria uma concorrência menos desleal em relação ao que acontece hoje. Mas o padrão da Alemanha só existe na Alemanha. Só rapidinho assim, para quem não sabe, na Alemanha você tem a regra do 50+1, que assim, ninguém pode chegar lá e comprar um time de futebol e tomar suas decisões e colocar o dinheiro que ele bem entender para ganhar campeonatos. Então, sempre o clube, né, os associados do clube têm a maioria, quer dizer, a decisão nunca vai ser de uma pessoa ou de uma empresa.
Acho que esse é o primeiro ponto. Você tem o Red Bull, que é um caso à parte, não vou entrar, porque senão a gente... Mas tanto que o Red Bull é odiado na Alemanha por todo mundo, porque ele conseguiu, de alguma maneira, burlar essa regra. Mas a regra do 50+1 funciona e é importante. Você tem associações de torcedores fortes, que conseguem se impor. Acho que todo mundo lembra, quem é um pouco mais... Em 2016, 2017, a torcida do Borussia Dortmund fez um negócio maravilhoso para protestar contra o preço dos ingressos. Eles encheram a curva ali e na hora que o jogo começou, tacaram um monte de bolinha de tênis dentro de campo para dizer, isso aqui não é o tênis. Eu adoro tênis, tá? Mas, assim, o tênis é um esporte de elite. Então, assim, isso aqui não é tênis, isso aqui é futebol, vamos respeitar o futebol como ele é, e isso é respeitado na Alemanha. Lá existe não é uma lei, mas assim, essas medidas todas, e existem outras que eu não vou citar aqui, fazem com que um estádio de futebol seja composto por torcedores que representam, de certa maneira, as camadas sociais que você tem na sociedade, do ponto de vista financeiro. Então, assim, e é claro que a gente não está falando de diferenças brutais. Quando a gente fala de camadas sociais na Alemanha, você não tem a desigualdade que a gente tem no Brasil, por exemplo. Claro. Mas você tem o ingresso mais caro para o cara que quer ir camarote, que quer ir para ser zona VIP. Tá? Você tem limitação desses setores. Você não pode fazer um estádio só com camarote. Essa é uma outra medida, por exemplo. Só com área premium, esses negócios, entendeu? Então, eu acho que o modelo legal, o modelo bacana para ser seguido seria o modelo do futebol alemão. Mas esse modelo só existe na Alemanha. Porque me parece, Jean, que tem outro aspecto nessa história importante que merece ser lembrado. Nós vivemos numa era em que a disputa por atenção é inédita. O acesso a conteúdos de entretenimento sob demanda, hoje, é 10 vezes maior do que era há 15 a 20 anos. Então, o esporte disputa a atenção de uma base enorme de pessoas com Netflix, com plataforma da Amazon. E essa é uma discussão que tem ganhado tração em vários países, por exemplo, nos Estados Unidos, em que se discute as razões da queda de audiência da NBA, por exemplo. A temporada é longa demais, por que não se consegue prender a atenção do torcedor como se prendia há 10 anos? E o esporte, o futebol especificamente, o tema do nosso programa aqui, precisa constantemente renovar a sua base de fãs até como uma estratégia de sobrevivência no longo prazo. Como você tem visto também essa discussão, Jean? Pois é, o futebol é um esporte que muda pouco, né? A gente vê outros esportes mudando mais. Acho até que a gente teve mudanças que foram muito importantes, né? A coisa do recuo para o goleiro, para citar um exemplo. Agora eles vão tentar fazer os tais dos 6 segundos que viraram 8 serem cumpridos, porque essa regra já existia, né? Do goleiro não ficar segurando a bola. Então, assim, o futebol faz as suas mudanças de maneira mais comedida e eu entendo que seja assim. Porque o futebol não é o que é à toa. Ele é especial. O futebol é um esporte que tem a visibilidade que tem no planeta. E se os americanos gostam menos do futebol do que o resto do mundo, problema dos americanos. Eu acho que assim, a questão você tem uma disputa, sim, com o entretenimento de todo tipo. Você tem uma mudança geracional de... Cara, assim, será que a criança de hoje, daqui a 10 anos, vai querer assistir 90 minutos de um jogo de futebol e tudo mais? Eu não sei. Assim, eu ainda acho futebol espetacular. Eu acho que assim, você mexer no esporte não se faz necessário. Você tem que ter pequenos ajustes. E você vê, assim, aí falando da mercantilização e o que eu citei como exemplo negativo no aspecto, precisa ser citado como um aspecto positivo, porque olha o que é um jogo de Premier League, olha o que é um jogo de Champions League, é muito legal, cara, é muito bom, é altíssimo nível. Isso tem a ver tudo com todo o entorno também.
Eu acho que, se você olhar o trabalho que a UEFA faz, é um trabalho impecável nesse aspecto, né? De conseguir acessar públicos diferentes, de conseguir se preocupar antes de um jogo e fazer toda a parafernália que eles fazem. Quem já foi para uma final de Champions League, ou até às vezes de Liga Europa, pode ser num nível mais baixo, sabe do que eu estou falando, né? A quantidade de, na linguagem do marketing, de ativações que os caras fazem durante uma semana e tudo mais. Então, assim, acho que essas coisas são importantes. Não dá para querer ser também né, o careta que vai ficar incomodado se você tiver todo esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa é necessário para atrair novos públicos ou atrair os jovens, vamos dizer assim. Mas, assim, na essência do jogo, eu não vejo necessidade de se mexer. Porque eu vejo que o jogo de elite, o futebol de bom nível hoje, ele é demais, cara. Ele é muito divertido, ele é muito emocionante. E agora, claro, a gente tem que fazer esforço para que o espetáculo que a gente vê na Champions e na Premier League, que eu estou citando o tempo todo como exemplo, ou mesmo na Alemanha, que tem os outros exemplos, mas que não tem os jogadores tão caros, né? Porque justamente não se vende ao dinheiro que os ingleses, vamos falar, né? Se vendem, porque é isso, claro, né? Eles têm. Sim. Na Inglaterra existe uma lei que regras que são para inglês ver, literalmente. Porque, não, você não pode vir com dinheiro que eu não sei de onde é. Aí você tem investimento que existe no Manchester City, investimento que existe no Newcastle. E toda vez que eles vão avaliar esses investimentos, eles. Não, tá tudo bem, esse dinheiro é maravilhoso, tá? Não tem problema. Então, tudo bem, pode ser que seja, tá? Mas eu acho discutível isso. Então, eu acho que a gente, voltando para a questão do jogo em si, a gente tem que fazer esforço para que, na hora dos 90 minutos, você não precisa mexer na essência do jogo, nas regras, nas coisas, né? Você precisa ter o melhor possível dentro daquilo. Então, o melhor gramado. Você não pode jogar a cada 3 dias, como acontece no Brasil. Um VAR não pode levar 8 minutos para analisar. Não pode levar 8 minutos. A arbitragem tem que ser profissionalizada, tem que coibir a violência, você tem que coibir o racismo, você tem que eliminar, né, a violência, eliminar o racismo. Então, assim, você tem que mexer nessas coisas todas que, especialmente no Brasil, não permitem que o campeonato tenha a visibilidade e o interesse que ele teria se ele fosse bem gerido. O campeonato brasileiro é muito mal gerido. Sim, sim. Assim, o ano deveria começar com o torcedor babando de saudade do time dele, seco para ver o time dele jogar futebol. Eu sempre digo isso. Então, a gente vai ter, vou pegar o exemplo, você vai ter Palmeiras e Botafogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que é o confronto entre campeão sul-americano e brasileiro contra o campeão brasileiro dos 2 anos anteriores, vice-campeão brasileiro do último ano. Cara, é um baita jogo. E aí, em que contexto que esse jogo vai acontecer? O Palmeiras provavelmente vai jogar 2 dias antes, uma final de Campeonato Paulista, tendo jogado um monte de jogo desinteressante. O Botafogo está parado há um tempão, porque ele saiu antes do Campeonato Estadual. Então, assim, o Campeonato Brasileiro devia ser como é na Premier League, no Campeonato Italiano, no Campeonato Espanhol. É assim, vai começar a temporada. Os 20 times do Brasil vão jogar esse fim de semana. E você, que está há 2 meses sem ver o seu time jogar futebol, você vai lotar o estádio. Porque você tá louco para mim. Então seria uma festa, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro seria um negócio de 10 estádios certamente lotados, porque o torcedor tá seco, tá com saudade, guardou dinheiro, não precisou comprar ingresso nesse período, mas não, a gente começa uma rodada de Campeonato Brasileiro depois da data FIFA, alguns jogadores voltando de servir a seleção, depois da final do Campeonato Paulista, é um negócio surreal, cara. Isso é importante. O Campeonato Brasileiro começa logo depois de uma data FIFA pesadíssima para a seleção brasileira, contra Argentina e Colômbia, com jogadores longe de seu melhor momento físico, o que não se espera da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso ajuda a explicar por que o Campeonato Brasileiro como um produto ainda não é tão atraente para outros mercados, né, Jean? Porque isso também seria fundamental para a expansão do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem se tornado muito mais forte, tem se tornado de muito mais qualidade, nós sabemos disso, mas ainda não é um produto atraente a ponto de ser vendido para mercados como o Reino Unido, como a Espanha, como a Itália.
sequer para a América do Sul, para outros países da América do Sul. Né? É isso. Infelizmente. Em suma, é cuidar do produto para que ele seja mais valioso e para que isso ajude também a renovar a sua base de fãs, né? Exatamente. Assim, hoje você tem um potencial muito grande no Campeonato Brasileiro, que você não tinha há 10 anos. Acho que essa é a questão. Então, falar há 10 anos no interesse dos europeus pelo Campeonato Brasileiro, eu acho que seria meio uma viagem. Eles não iam se interessar, eles não conheciam ninguém que estava jogando aqui. Acho que por mais que você sempre tenha tido o talento, o torcedor de futebol na Europa, não é que ele... eu quero descobrir novos talentos assistindo o Campeonato Brasileiro. Não, primeiro ele precisa gostar do jogo em si. E a gente não ajuda também no jogo, né? Quando a gente permite a cera que a gente permite, quando a gente não coíbe as reclamações, as rodinhas nos árbitros. Aqui os jogos de futebol eles têm muito menos tempo de bola rolando do que tem na Europa. É um negócio, assim, isso é estatístico, é matemático. Eu não tenho os números aqui, mas quem quiser for atrás vai ver. A bola rola muito menos, mas muito menos na América do Sul do que rola na Europa. Esse já é um primeiro problema, porque você começa a assistir o jogo. Aí, 5 minutos, os caras já começam a peitar o juiz, o outro tá rodando lá, fazendo cera para não sei o quê. Não dá, cara. Ninguém tem saco de ver um jogo desse. VAR a qualquer momento acionando, espera para autorizar. Exato. Aí qualquer escanteio. Toda aquela demora e tal. Então, assim, ninguém tem saco. O cara começa a ver e desiste. A gente assiste porque a gente tem relação com esses times daqui. Você tá torcendo, é diferente. Agora, assistir como espetáculo, enquanto não se melhorar esse aspecto, não vai acontecer. Aí você precisa melhorar os gramados, isso é essencial. Melhorar os gramados passa por um calendário decente. Claro. Que também vai permitir os jogadores terem condições físicas de jogar melhor a cada jogo. Então, tudo isso conta demais. Agora, que o futebol brasileiro hoje poderia ser atrativo para a Europa, não estou dizendo que, cara, a maioria dos europeus vai assistir o Campeonato Brasileiro. Isso não vai acontecer. Mas o cara que ama futebol, que é louco por futebol, pô, ele vai ligar a TV, ele vai ver o Gerson, o Felipe Luiz não mais, mas enfim, ele vai ver vários jogadores, o Felipe Melo, o Hulk, o Lucas, o Neymar, o Felipe Anderson. O Depay. O Depay, cara. Quem poderia imaginar que o Depay jogaria? E o Depay, no Brasil, foi convocado para a seleção holandesa. Então, assim, você teria hoje muitos atrativos. Para não falar dos Hendricks, dos Vinícius Júnior, dos Estevãos, desses moleques que aparecem, não vou dizer, esses 3 que eu citei não aparecem o tempo todo, mas bons garotos aparecem o tempo todo. Então você vai juntando tudo isso. Se você tivesse um campeonato legal, e eu amo o Campeonato Brasileiro, tá? Eu acho coisa mais espetacular, eu adoro pontos corridos e tal. Mas assim, ele precisava ser mais bem tratado para ter esse valor, né? Já que estamos falando da mercantilização do futebol, para ter esse valor para os europeus de repente comprarem e se interessarem por isso. É verdade, estamos falando com uma geração que não sabe o que é viver o Campeonato Brasileiro de mata-mata, né, Gia? Não, e sabe qual que é a ilusão, Léo? Assim, as pessoas esquecem que no Campeonato Brasileiro por mata-mata não era só mata-mata. Isso eu sempre digo e é bom reforçar para quem pede a volta do Campeonato Brasileiro por mata-mata porque adora a Copa do Brasil. Primeiro, ótimo, a gente tem a Copa do Brasil, a gente tem o Campeonato Brasileiro. Então você tem os campeonatos nos 2 formatos. Sem falar que a Libertadores é mata-mata, que a Sul-Americana é mata-mata, né? Que os estaduais são mata-mata. Mas as pessoas esquecem, quando falam de brasileiro de mata-mata, elas esquecem que o Campeonato Brasileiro, antes de chegar nos mata-matas, eles tinham fases modorrentas e longas de pontos corridos que não valiam para nada. Ou valiam assim, os 8 primeiros dos pontos corridos vão se classificar. Legal, aí o cara que está lá em primeiro se classificava 10 rodadas de antecedência e ficava lá de braço cruzado, esperando, tá bom, vai cair 1 ou 2 posições, vai pegar um outro time, mas, entendeu? Você tinha também um momento ali em que o Campeonato Brasileiro, supostamente por mata-mata, ficava enfadonho porque ele eram pontos corridos sem importância. O momento dos pontos corridos, chegava um momento que você tinha importância para alguns times e não para outros. Verdade. Jean, a gente não pode encerrar esse programa sem trazer um outro elemento muito ligado a essa discussão que tivemos sobre os estádios brasileiros, sobre qual o perfil do público nessas novas arenas, porque vários clubes grandes do Brasil têm as suas novas e moderníssimas arenas,
Mudou sim o público que frequenta os estádios, mas permanece a figura do torcedor organizado. Uhum. E essa é uma discussão que no Brasil desperta opiniões apaixonadas. Muitos advogam até que as torcidas organizadas não deviam existir. E é muito difícil ter uma discussão abalizada, uma discussão mais centrada sobre a existência dessa figura que tem um papel importantíssimo na popularização do esporte, e que, convenhamos, né, vemos isso em vários países. Não fossem as torcidas organizadas, aquela nossa conversa sobre o público que assiste a um jogo de futebol achando que assiste a uma peça de teatro chegaria a outro nível. Sem dúvida. Qual é o seu lado nessa discussão, Jean? Então, é legal porque assim, eu vejo esse tema debatido muito com os lados, né? E é difícil, eu não gosto porque assim, eu sei que toda vez que a gente vai discutir, por exemplo, um episódio de violência policial, que infelizmente tem sido cada vez mais comum, mas quando a gente fala de embates entre organizadas e polícia, num estádio, por exemplo, ou na saída de um estádio, eu vejo que as pessoas já têm sempre um lado, independentemente do que tenha acontecido. E eu, sinceramente, acho que não pode ser assim, porque não tem santo em nenhum dos dois lados. Acho que aí não tem santinho, o bonzinho e o malvado. Não tem. A polícia não é só boazinha e não é só malvada, e as organizadas não são só boazinhas ou só malvadas. Conceitualmente, a ideia da organizada é muito legal. É óbvio, para mim é evidente. E você tem vários exemplos disso. O exemplo que eu te citei da Alemanha, da torcida do Borussia Dortmund, foi um grupo organizado. Né? Foi um grupo organizado. As torcidas, acho que do Borussia Dortmund é um exemplo de uma torcida organizada muito legal, né? Tem os seus mosaicos que já rodam o mundo toda vez, que se posiciona do ponto de vista da política do esporte o tempo todo, e aí tem um pouco a ver também com a capacidade, né, das pessoas que fazem a torcida organizada, de entender, Aqui a gente tem, como tem na Itália, a gente tem, tá? Eu não estou dizendo que é só isso, mas a gente tem envolvimento de grupos criminosos organizados com torcidas organizadas. Então é óbvio que na hora que você tem isso também, isso prejudica as torcidas organizadas que estão dispostas a fazer só um trabalho de torcida organizada, que pode ser muito legal, muito legal. A gente teve na semana passada um jogo entre Roma e Atlético Bilbao, em que a torcida organizada da Roma, que assim, eu te falo porque eu sou apaixonado pela Roma também e tal, mas ela é muitas vezes muito violenta, ela também teve já episódios de envolvimentos com associações criminosas, Agora, ela fez um negócio tão legal, ela soltou um comunicado e falou, gente, a gente queria que neste jogo, não só a gente fizesse um mosaico ou levasse bandeiras, a gente queria que vocês fossem em todas as casas de tecidos de Roma e comprassem tecidos nesse tamanho aqui. Eu até postei isso nas redes sociais, as orientações que eles deram. A gente queria esse tamanho por esse tamanho, se não puder, se quiser comprar um pouco menor, tudo bem, mas o Pantone é esse daqui, a cor... Tá... Bom, e aí o que viu, eu não sei se você viu essa imagem, Léo, das bandeiras no estádio inteiro olímpico de Roma, todo mundo com a mesma bandeira, vamos dizer assim, com a bandeira da mesma cor, um espetáculo maravilhoso, que não foi fruto do investimento de uma torcida organizada apenas, mas foi fruto de uma iniciativa que foi atendida por toda... Então, assim, a torcida organizada, ela serve para isso, ela deveria servir para isso. Então, a torcida organizada, conceitualmente, é uma ideia maravilhosa, porque, cara, ela tem que existir. Só que aí entra no nosso problema de não saber... Assim, o que a gente faz no Brasil? A gente faz... cara, esses caras vão brigar, né? Palmeiras e Corinthians, vai ter briga. Faz o quê? Uma torcida só, então, tira a outra. Você resolve os problemas dessa maneira. Tem torcida organizada envolvida com associação criminosa, com o PCC, com o Comando Vermelho, com quem quer que seja. Muito bem, ataque este problema, ataque esta torcida, prenda essas pessoas. Não, acaba com a organizada. Proíbem cerveja nos estádios, proibiram até bandeiras nos estádios de São Paulo. Exato. Essa coisa das bandeiras foi muito marcante para mim, porque quando você vê aquele estádio olímpico de Roma lotado de bandeiras, quem não viu, procure, o YouTube tem, Roma, Atlético Bilbao, bandeiras. É um negócio impressionante. Porra,
a gente abrir mão disso, assim, você tira muito do espetáculo do futebol. Então, assim, o meu ponto é até meio óbvio e alguém pode dizer, é fácil falar, mas não deveria ser tão difícil fazer, que é, cara, combater as torcidas organizadas que cometem crimes. Então você tem a Mancha Verde agora, você tem presidente preso, você tem um monte de diretor preso, porque os caras fizeram uma emboscada e mataram uma pessoa, né, um torcedor do Cruzeiro na estrada, cara. Isso, assim, esses crimes, eles são crimes absurdos, são crimes insanos, e muitas vezes crimes cometidos no contexto do futebol, da torcida organizada, são meio que deixados de lado, como se houvesse uma carta branca ali para... Não. Então, para mim, a ideia é muito simples. Conceitualmente, a torcida organizada tem que existir, mas você tem que ter regulamentações e você tem que, acima de tudo, não permitir que esses grupos se tornem grupos criminosos. Porque em muitos casos isso acontece sim. Perfeito. Jean, nós vamos encerrar este podcast com uma pergunta finalmente sobre dentro de campo. Porque estamos aqui há aproximadamente 1 ano da Copa do Mundo e nós gravamos este programa antes da data FIFA, em que a seleção brasileira enfrentará Colômbia e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas. Mas a pergunta é justamente sobre as perspectivas da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Você avalia que, pelo que tem sido construído ou não tem sido construído até aqui, a seleção chegará em condições reais de brigar pelo título, ou a perspectiva é de superar aquele jejum de 24 anos entre o tricampeonato em 70 e o tetra em 94? Então, bom, primeiro que eu acho que Copa do Mundo você tem sempre mais chance de perder do que de ganhar. Isso é básico, né? Porque você tem pelo menos outros 4, 5 candidatos fortes, e, portanto, percentualmente, aí é matemático, tua chance de perder é sempre maior. A questão é em qual contexto você perde, de quem você perde, como você perde. Eu acho que você está pronto. Porque se você chega numa final de Copa do Mundo, vou dar um exemplo, contra a França, e perde para a França, que tem hoje possivelmente o melhor elenco, o que você vai dizer que é o planejamento que estava errado, que convocou mal, que não é isso. Então, assim, eu acho que esse primeiro ponto a gente precisa ter em mente. O futebol se ganha e se perde, é um jogo, e se você vai disputar com outras 32, 48 seleções agora, você tem mais chance de perder do que de ganhar. Esse é um ponto que eu acho que precisa estar sempre claro. Mas é óbvio que o Brasil perdeu muitas Copas ou foi eliminado prematuramente de muitas Copas porque não trabalhou bem. 2006, por exemplo. Bom, 2006 é o maior exemplo de que poderia... Aquilo ali foi um absurdo, assim, o que foi feito ali com aquela qualidade que você tinha, né, com o quarteto mágico, com Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, enfim, aquilo ali foi a anarquia completa, cada um fazia o que bem entendia, né, as estrelas também acima do coletivo, que é algo que nunca pode acontecer em lugar nenhum. Tá aí o PSG... Sim. Para mostrar bem. Foram embora Neymar, Messi, Mbappé, e eles estão jogando muita bola e estão indo longe. Se vão ganhar, não vão, não sei, mas enfim, tá aí o PSG para mostrar. Então, acho que, primeiro de tudo, você precisa ser um time. Primeiro de tudo, você precisa trabalhar coletivamente. Qualidade existe. Não adianta vir com esse papo de que a gente não tem mais o Ronaldo, a gente não tem mais o Ronaldinho, não tem o Pelé, não tem Romário. Eu não aguento muito. A gente tem... Olha o que... E assim, aí falar isso... Primeiro, vamos falar do Neymar, tá? Então, você tem o Neymar. Se o Neymar quisesse jogar futebol, aparentemente ele está mais interessado na Sapucaí, no Cruzeiro e tudo mais. Cruzeiro não o time, né? Em passar o Cruzeiro ali, no Cruzeiro do Neymar e tudo mais. Mas se o Neymar quer jogar futebol, ele faz o que faz. Acho que não tem muita discussão. Então tem Neymar, tem Vinícius Júnior, né, eleito o melhor do mundo pela FIFA recentemente, tem Rodrigo jogando o que joga no Real Madrid, tem o Rafinha, que hoje é um dos melhores jogadores da temporada, indiscutivelmente, está ali segundo, terceiro, talvez abaixo do Salah. Então, eu acho que não falta qualidade, como muita gente diz. Você tem jogadores, você tem uma camisa forte, a CBF tem dinheiro, né? Porque não pode dizer que não tem dinheiro também. Você tem tudo na mão, você tem que trabalhar corretamente. Eu sempre digo, e acho que você tem exemplos no futebol de dirigentes que trabalharam, fizeram as coisas certinhas e não ganharam títulos, porque o futebol é um esporte, você ganha e você perde, e o outro também vai trabalhar bem e pode te vencer.
A questão é o contexto. E ao mesmo tempo falamos de um ciclo que começou com Ramon Menezes e que teve um técnico interino, porque supostamente viria um treinador italiano que jamais assinou contrato com a CBF. Pois é. Então, assim, aí já começa toda a bagunça. Eu até minimizo todos os erros. Não é que eu minimizo os erros são chocantes, notáveis e claros. Porém, eu minimizo no sentido do impacto que isso tem para a Copa do Mundo. Porque eu acho que muitas vezes a gente fica elucubrando 1 ano antes, 2 anos antes sobre a Copa, e no fim das contas a Copa se resolve e vai. A partir de 6 meses antes do início da competição Bom, 2002 está aí para demonstrar isso. Aliás, a história do Brasil nas Copas, 94 também demonstra isso. A história do Brasil nas Copas não é chegou como favorito e perde, chega meio descrente e ganha. Então, de fato, assim, depende do que você vai fazer naquele período, né? Você pode ganhar, pode perder. Nesse formato não tem muito... Se fosse pontos corridos, e não estou sugerindo de maneira alguma pontos corridos, mas se fosse pontos corridos, eu te diria, o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo. Porque aí eu acho que essa regularidade... Aí há 1 ano antes eu diria pouco provável que aconteça. Mas, cara, tendo os jogadores que tem, no formato que é uma Copa do Mundo... Pode acontecer, e eu acho que o Brasil sempre chega, pela qualidade que tem de jogadores, sempre chega como um dos principais favoritos. É bom lembrar, na última Copa, o Brasil estava acima da França nas casas de apostas ali. As cotações do Brasil eram as que pagavam menos para título mundial. Então, o Brasil chegar com alta expectativa não é novidade, e acho que, como sempre, o Brasil chega como um candidato ao título, sim. Jean Oddi, valeu, Léo. Obrigado pela presença em Carta FC, um dos grandes especialistas em futebol italiano também que nós temos no Brasil, e nessa seara não posso deixar de citar o nosso diretor de redação Mino Carta e o saudoso Silvio Lancelotti, figuras que... Silvio Lancelotti também um grande desbravador do futebol italiano, na transmissão do futebol italiano no Brasil. Se você gostou deste programa, não se esqueça, semana que vem tem uma nova edição do Carta FC. Um grande abraço a todos e até a próxima!